Boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos à casa de Francisco de Assis, principalmente aqueles que estiveram a primeira vez. Que a paz de Jesus esteja conosco. Gostaríamos inicialmente de ler uma pequena mensagem do livro Minuto de Sabedoria, que diz assim: não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Se construir um presente doloroso, fique alerta, para construir um futuro alegre e saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas, para preparar um futuro melhor para si mesmo. Isso vem de acordo com a própria fala de Jesus, quando ele nos disse, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. E como ele também nos disse, a cada um de nós será dado de acordo com as nossas obras. Também, em consonância com isso, a doutrina espírita nos ensina que nós somos os autores do nosso destino. Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas escolhas, nós estamos traçando, dia após dia, a nossa destinação futura. Então depende somente de nós, a nossa condição futura de felicidade ou não. Então assim gostaríamos de convidar a todos para levar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece. Então primeiramente procuremos aquietarmos a nossa mente, o nosso coração, procurando deixar de lado nossos problemas, nossas dificuldades, tudo aquilo que nos preocupa, nos entristece, para nos concentrarmos nesse instante, nesses minutos em que vão seguir, para que podermos aprender um pouco mais da doutrina espírita do Evangelho do Cristo. E para que dessa forma possamos, aquietando a nossa mente, o nosso coração, possamos nos conectar mais profundamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos mentores espirituais desta casa, para que assim possamos receber tudo aquilo que temos necessidade: o amparo, o consolo, a esperança, a fé. E lembremos, também pedimos aos mentores espirituais da casa que possam auxiliar e inspirar nossos palestrantes desta noite. Agradecemos também a Jesus por nos ter enviado à Terra seu discípulo Allan Kardec e nos ter trazido à Terra a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, nos faz compreender quem nós somos, qual a nossa finalidade da vida na Terra, para onde iremos. E lembremos, nos momentos de dificuldade, em que estivermos passando por problemas, sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois é Ele mesmo quem nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, faremos uma breve apresentação. Luciana de Mello Brandano, que é a nossa palestrante de hoje, conjuntamente com o seu marido, é palestrante espírita atuante no movimento espírita regional, apresentadora das atividades de sábado na CEPAL e passista. Professor por profissão, dedica-se também ao trabalho voluntário em ações de promoção social. Atualmente está iniciando um novo projeto voltado ao atendimento de pessoas em situações de rua e crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo um corte de cabelo. Alexandre Verbe Bondoni, seu respectivo marido, é palestrante espírita do movimento espírita regional e passista. Advogado e engenheiro, também se dedica às atividades da assistência social e ao trabalho voluntário em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade.
Juntos desenvolvem ações solidárias em comunidades vulneráveis, evitando a distribuição de cesta básica, roupas, marmitas, colchões, utensílios domésticos. Recebem doações de qualquer natureza para dar continuidade a esse importante trabalho social. As pessoas interessadas em colaborar podem entrar em contato com eles logo mais, depois. Então, o tema da palestra é Clareia a tua estrada, endireitando os caminhos da existência. Por favor, fique à vontade. Boa noite. Desde já, agradeço o convite da Casa de Francisco, da Keila, de estarmos aqui, a dupla Lu e Alex, com um tema tão importante para todos nós. Clareia a tua estrada, endireitando os caminhos da existência. Então, não escurece e também não entorta. É clareia a tua estrada, endireitando os caminhos da existência. Deixamos já o nosso abraço caloroso e fraterno a cada um aqui presente. Sintam-se todos acolhidos por nós. Estamos vendo no primeiro slide, e esta imagem já nos diz muito, que a estrada é a nossa jornada, é o caminho que temos que seguir rumo à grande luz, à plenitude, a qual fomos criados, porque iremos do bruto ao anjo, como diz a mentora Joana de Ângeles, estamos fadados à plenitude. Então, nós iremos evoluir sim. Mas para isso, o que nós precisamos? Endireitar os passos e escolher o melhor caminho. Hoje o convite é para reflexão sobre a moral e sobre a ética, trazendo o Cristo como nosso roteiro seguro a seguir. Eu começo com uma indagação, com uma pergunta. Respondam mentalmente. Qual é a finalidade da nossa alma? Se a finalidade da nossa alma é a evolução, o que eu estou fazendo aqui neste planeta de provas e expiações para a melhoria deste processo? Paulo dizia, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, que nós possamos sair daqui, desta casa, com essa máxima no coração. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E como eu posso conseguir isso? Vivendo diuturnamente o Cristo no meu coração, fazendo ele renascer todos os dias, para assim endireitar o caminho. Nesse próximo slide, no Livro dos Espíritos, na questão 843, Allan Kardec pergunta, e os Espíritos respondem, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, na obra Rodolfo Caligares, as leis morais, também podemos ver. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou entre duas ou mais razões suficientes de querer ou agir, escolher uma delas e fazer com que prevaleça sobre as outras. Então, nós estamos vendo na placa. Nós podemos seguir, dobrar à direita, sempre teremos que escolher. Deus nos criou simples e ignorantes. Como assim? Como se fôssemos um papel em branco, sem ter o conhecimento, mas com uma missão. Temos uma missão, chegarmos à perfeição. Então, nós nascemos, Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a livre escolha, que é a capacidade de pensar e de agir segundo as nossas escolhas.
Ainda bem, pois do contrário, nós seríamos máquinas. Então, Ele nos deu um norte, Ele nos deu um caminho. Um dia seremos perfeitos, seremos puros. E na escala evolutiva dos mundos, estamos no segundo mundo ainda. Passamos no primeiro, que é o mundo primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações. E queremos galgar um mundo de regeneração. Que não terá esses sentimentos deste planeta, as mazelas deste planeta. Seremos bons. Não será perfeito ainda, mas serão sentimentos nobres. E é para lá que nós estamos querendo ir. Eu trago agora um exemplo que aconteceu comigo. Uma amiga, irmã espírita, me procurou. Veja, ela já está há um bom tempo na casa espírita, frequentando, participando dos estudos, dos cursos. E ela me disse assim: Lu, eu quero trabalhar na casa espírita. Eu disse: muito bem, precisamos de trabalhadores. Mas ela me disse: eu quero limpar chão e banheiro. Eu disse assim: olha, já tem uma pessoa que realiza esta tarefa. Mas você já fez tanto curso de passe, quem sabe começa como passista? E ela me respondeu: mas Lu, eu não sou merecedora, eu não sou digna o suficiente para esta tarefa. Então eu falei: irmã, todos aqui estão buscando a evolução espiritual. Então você é digna sim, você já está na caminhada. Lembrando também a fala do médium Chico Xavier, quando perguntou ao benfeitor Emmanuel: quem pode desenvolver o trabalho na casa espírita? E Emmanuel respondeu: qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha boa vontade, que deseje servir ao próximo. O critério fundamental não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Então tem que agir hoje, agora, mas sim com esforço constante de renovação íntima e o desejo sincero de aprender e de auxiliar. Porque todos nós temos dons e talentos a oferecer. O requisito é doar-se com o coração, sem esperar aplausos, sem esperar reconhecimento ou retribuição, enxergando a dor do outro como se fosse a nossa própria dor. Portanto, quem está na casa há mais tempo deve orientar quem está chegando, quem está despertando, quem está acordando como essa irmã. Nós não podemos perder trabalhadores na seara do Cristo, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Criador. Nós somos devedores para devedores. E ninguém é melhor do que ninguém. Lembrando agora a fala da nossa filha Letícia, quando aqui esteve no plano físico e hoje já está em uma morada na casa do meu pai, ela dizia assim: mãe, um dia eu ajudo e outro eu serei ajudada, seja por encarnados ou desencarnados. Porque, mãe, a vida é uma troca e tudo retorna para mim. Entra a lei de causa e efeito. O que eu fiz de bom ou de ruim e também o que eu não fiz e que deveria ter feito. É um círculo que vai e vem. Então, não basta somente ser bom. Ah, Lu, eu sou boa, eu não faço mal. Não, é importante, legal, faça o bem. Mas precisa fazer o bem para si e para os outros. Porque a caridade em ação. Não basta só ser bom. A espiritualidade maior, ela não dorme em serviço. Eles torcem por nós. Eles veem o nosso esforço. Eles veem os nossos pensamentos e as nossas ações. E as forças divinas agem em nós e por nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ou seja, dar o primeiro passo.
Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então não basta somente pedir ajuda a Deus. Temos o livre-arbítrio, nascemos com o livre-arbítrio, que é a capacidade de plantar o que quiser. E a justiça, colher exatamente o que plantamos. Então entra a lei de liberdade, a lei de justiça, somos livres na sementeira, escravos na colheita. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, já dizia Paulo. Eu trago agora uma história, uma fábula para enriquecer o nosso assunto. O carroceiro atolado. Nós podemos tirar lições dessa fábula. Um carroceiro transportava mercadorias de uma estrada para outra. Quando entrou numa estrada de lama e as suas rodas, ele atolou na lama. As suas rodas afundaram. O que nós faríamos se nós fôssemos o carroceiro atolado? Bom, ele, em vez de solucionar o problema, ele ficou irado, ele ficou revoltado com ele mesmo por ter escolhido aquele caminho, por os cavalos não terem visto a lama, e cruzou os braços. Ele ficou chorando com raiva, implorando desesperadamente alguém que o ajudasse. A Hércules, por exemplo. Cansado de ouvir as lamentações, Hércules apareceu diante dele e disse: chega de lamúrias, homem, deixa de ser preguiçoso, não espera que eu faça o seu trabalho. Então acalma os cavalos, tira o peso da carroça, tira um pouco da lama das rodas, coloca pedaços de gravetos, madeira, pedras embaixo das rodas e auxilia os animais com a tua força, desatolando a carroça. Faça a sua parte. Moral da história: antes de pedir ajuda, antes de pedir auxílio, dê o teu melhor com o teu esforço, que a ajuda divina e externa elas virão, mas só serão eficazes se forem combinadas com o teu esforço pessoal. Então você deve superar e resolver o infortúnio, porque Deus ajuda quem se ajuda. E cada vez que nós acordamos no corpo físico, nós temos a oportunidade de acertar os passos, de tomar decisões mais acertadas, alinhando os pensamentos, as palavras e ações. Então é aquela fala que diz: está respirando? O jogo não acabou. Então eu estou nesse planeta, eu tenho chance de ser melhor e de fazer com que todos à minha volta também se iluminem. O médium Raul Teixeira, que estará em dupla também amanhã na CEPAL, às 20 horas, e no sábado no anfiteatro da FAG, às 18 horas. Então o médium Raul Teixeira, em uma de suas palestras, ele fala: se é para fazer, faça. Faça a reforma íntima. Por que esperar a próxima reencarnação? Faça hoje o conserto que precisa ser feito. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos diz: conhece-te a ti mesmo, já dizia um sábio da antiguidade. Então eu preciso me conhecer. É o autoconhecimento, é a viagem interior que eu preciso fazer. Porque exterior é muito fácil, é a porta larga, né? As coisas que vão ficar no mundo. Então que eu faça questionamentos internos. Quem eu sou eu hoje? Quem eu fui ontem? Quem eu serei amanhã? Por que adiar a evolução moral num mar de queixas ou ficar chorando o leite derramado? O leite virou, passa a esponja, limpa e continua. Levanta a cabeça.
Vamos sair aqui da casa espírita hoje com vontade de mudar para melhor, buscando, estabelecendo metas e me alinhando com as leis divinas. Muito bem. Essa imagem, nós temos 4 opções: aceitar, ignorar, ficar ou ir. Então a placa nos indica as direções, os caminhos que nós podemos seguir e que nós vamos fazer a escolha. Às vezes escolhemos os caminhos retos, outras vezes optamos por caminhos áridos, pedregosos. Então, a cada momento, a vida nos exige uma escolha, uma tomada de decisão. Estarmos aqui já é uma escolha, já estamos fazendo uma escolha. Muito bem, eu encerro a minha fala, porque depois vem o Alexandre, com uma pequena historinha: o homem e a lâmpada mágica. Um homem encontrou uma lâmpada mágica e pediu ao gênio: quero que realize 3 pedidos meus. Mas o gênio disse: não, hoje eu só vou realizar um. E o homem já ficou bravo, xingando, mas mesmo assim disse: quero que elimine todos os meus inimigos, acabe com eles logo. O gênio falou: calma, você só tem um, tem certeza? Não, eu tenho vários, tenho certeza, acabe com todos eles hoje mesmo. O gênio assim o fez. O homem sumiu. Mensagem de Leon Denis: o estudo mais necessário para nós mesmos é o de nós mesmos. Moral da história: nossos piores inimigos estão dentro de nós mesmos. São as mazelas que nós não consertamos, são os medos que deixamos nos dominar, o apego com o que vai ficar aqui neste planeta, o ego exacerbado, as paixões desequilibradas. E quando eu não realizo a reforma íntima, quando eu não encontro o meu lado obscuro com bastante nitidez e disciplina para atingir a paz e a tranquilidade do meu espírito. Porque quando eu faço a minha parte, quando eu conserto as minhas mazelas, o meu espírito fica em paz. Jesus não desistiu de nós. Então, sintamos a presença e o amparo do Cristo nessa noite. Façamos as melhorias hoje mesmo, buscando o caminho da grande luz. Se nós estamos com o Cristo, o nosso destino é certo. Muito obrigada. Alexandre. Boa noite, novamente, sejamos todos bem-vindos. Vamos dar sequência aqui, então, no que a gente está tratando, né, do nosso estudo de hoje. Lei de causa e efeito, né, como vimos e foi falado, inclusive, aqui no início, né. Então, sabemos que os homens têm o livre-arbítrio de seus atos, né, e que os resultados do mau uso desse livre-arbítrio e da inteligência recairão sobre eles através da lei de causa e efeito. Essa lei também é chamada de lei distributiva, né, que dá ou distribui, né, a cada um segundo as suas obras. Então, como foi explicado no início, fomos criados espíritos simples e ignorantes. Deus nos deu o livre-arbítrio e o mau uso desse livre-arbítrio faz incidir a lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Quando Jesus disse isso, ele estava nos dizendo que tudo o que fizermos será a nossa obra, é o que vamos colher, é o nosso futuro, é a responsabilidade pelos nossos atos. Prestaremos conta não só do mal que fizermos, mas também do bem que deixarmos de fazer. Livre na sementeira, porém escravo na colheita, né? Nos ensina Paulo, como a Lúcia falou no início. Essa é a clara manifestação da lei de causa e efeito, também chamada de lei do retorno por alguns, lei do karma, lei da repercussão dos atos. Se dei causa,
vou sofrer o efeito, as consequências. Colhemos o que semeamos. A gente pensa assim, né? Sempre ouve falar, né? Muitas vezes a gente está colhendo aquilo que plantou lá no passado, né? Ou até numa outra existência. Mas a gente tem que ter em mente que hoje também nós estamos semeando, né? A gente está semeando hoje para colher amanhã. Então, enquanto estivermos por aqui, será vamos dizer assim, uma eterna semeadura, né? A gente está sempre semeando e a gente vai colher. Muitas vezes, se hoje não está tão bom, é porque a gente está colhendo aquilo que plantou lá atrás. Mas então hoje, como nós estamos plantando hoje, temos que pensar que nós vamos colher no futuro, né? Então, podemos, através das nossas escolhas, desculpem a redundância, escolher o que plantar. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada a outros retornará a você. Código de ética do índio norte-americano. Como dizia Chico Xavier, o mal que eu causo ao semelhante é como brasa que eu lanço sobre a minha cabeça. Vai cair em mim mesmo. Toda dor que nós plantarmos, nós teremos que colher. Todo mal que nós semearmos, voltará para nós mesmos. Chico Xavier já dizia que a gente não encontra ninguém nessa vida por acaso. Cada pessoa é um teste, uma lição ou um presente. Então a gente tem que evitar machucar o coração das pessoas, né? Quando é um presente, tudo bem, né? Mas quando é um teste, uma lição, que alguém cruza o nosso caminho, né? A gente tem que evitar, né, de machucar o coração dessa pessoa. Muitas vezes a gente exige demais, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Então a gente tem que, se a gente partir desse princípio, né, que estamos aqui todos de devedores para devedores, como a Lu falou, ninguém é perfeito, não adianta eu querer esperar a perfeição do próximo, né, se eu também não tenho. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, item 7. Os sofrimentos são a consequência natural da falta cometida. O sofrimento não é imposto pelas leis, mas resulta do desrespeito às mesmas, que agora convocam ao refazimento da conduta que necessita correção para o restabelecimento do equilíbrio. É preciso, então, ficarmos quites, né, como ele fala, o refazimento, necessita correção. Ficarmos quites com a lei que um dia violamos, né, para restabelecer o equilíbrio do universo. O universo está em harmonia, está em equilíbrio. Cada vez que eu violar uma lei natural, lei divina ou lei moral, eu preciso lá na frente acertar isso, entendeu? É como se fizesse um buraco, uma mancha. Se eu causei isso através de uma escolha que eu fiz, usando do meu livre-arbítrio, eu fiz uma má escolha e eu infringi a lei, eu vou ter que depois reparar este meu dano, este meu erro. Mas que lei então que eu violei? Né? Justamente essa. As leis morais, né? As leis divinas ou naturais, que cada vez que eu fiz uma escolha equivocada, agora eu preciso acertar essa minha encrenca do passado, vamos assim dizer. E o que é isso aí? Nada mais é do que a incidência da lei de causa e efeito, que nos convida aos ajustes, né? A colhermos aquilo que nós mesmos plantamos num processo de reeducação do espírito imortal que somos. Sofremos, então, a consequência, o efeito daquilo que causamos no passado. Raul Teixeira, né, em uma palestra, ele disse assim, essa eu guardei para sempre, ele fala assim, eu não sei quem eu fui no passado, na existência, nas outras, eu não sei quem eu fui, mas eu sei o que eu não fui, diz ele, né? Eu não fui boa coisa, ele fala. Porque se eu tivesse sido boa coisa, eu não estaria agora aqui, neste mundo de provas e expiações, né? Falando de devedores para devedores, porque não somos anjos, né? Senão a gente não estaria aqui. Então, se eu não sei quem eu fui, né? Eu sei o que eu não fui. Eu não fui boa coisa, diz ele. Né? Então temos que passar por essa etapa, como diz o Evangelho, essa etapa do sofrimento, para o refazimento da nossa conduta, para o equilíbrio do universo. Da obra A Reparação, Difícil Propósito, se por um lado, a autora é Wanda Camuti, se por um lado o livre-arbítrio nos faz cometer coisas boas, positivas, ainda bem, né? Na verdade não é de todo torto também, né? Alguma coisa boa a gente faz. Então, se por um lado o livre-arbítrio nos faz cometer coisas boas, positivas, por outro, nos faz também cometer faltas para com o nosso próximo. E essas faltas, o conjunto delas, torna por vezes nosso caminho tortuoso, nossa jornada cheia de altos e baixos, de desvios.
É hora, então, nos diz a autora, né, é hora de rever nossos passos e endireitar o nosso caminho. Todas as nossas ações, né, como vimos, têm consequências. Muitas vezes a reparação é necessária, exigindo reconhecimento do erro, arrependimento sincero e um firme propósito de mudar. Então nós temos um livre-arbítrio, né, que é a liberdade que eu tenho para pensar, para agir, para sentir. E eu posso, pelo uso do meu livre-arbítrio, escolher os caminhos da minha evolução. Tudo eu posso, né, mas nem tudo me é lícito. Na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, pergunta o codificador: podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Respondem os benfeitores da humanidade: sim, em as reparando. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Conforme a primeira carta de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Podemos resgatar, através da prática do bem, o mal praticado em outras instâncias. O objetivo do Criador é que cumpramos com sabedoria a sua lei. Pecados entendidos, né, como cada vez que nós erramos o alvo das leis morais, que nos equivocamos e nos desviamos do bom caminho. As leis morais são aquelas que estão escritas na nossa consciência, né? E cada um de nós que tenha passado por aquela porta ali, tem o discernimento, sabe o que é o certo e o que é o errado. Por isso que elas estão escritas na nossa consciência, não precisa estar em nenhum livro, nenhum compêndio, a gente sabe muito bem. E é pela prática do bem, então, como, né, nos dizeres aí de Pedro, né, como nos ensinou, é pela prática do bem, que a nossa, vamos dizer assim, moeda de troca, a gente vai compensando, amortizando o nosso débito. E a gente tem, né, todos nós temos os débitos, porque somos aqui devedores. Então, como diz o nosso amigo Vaninho, ele fala que é um livro dessa grossura, assim, é um livro denso, todas as faltas estão lá anotadas. Claro que as nossas boas ações também estão lá anotadas, né? Mas então a ideia é ir compensando, né? Tirando essas folhas de faltas aí, compensando pela prática do bem. Então a gente para pensar um pouco, né? Cada vez que eu faço o bem, se eu faço o bem para alguém, eu estou ajudando alguém. Então eu estou fazendo um bem para mim mesmo também, né? Porque eu estou resgatando, né, as minhas faltas do passado. Então eu ajudo o próximo e a mim também fazendo o bem. Então é uma dupla vantagem, vamos por assim dizer, né? É um bom negócio, não acho? Fazer o bem, faz bem. É um círculo, a gente entra daí num círculo virtuoso. A ideia é arrancar todas as páginas do livro de faltas. Isso demora? Sim, demora. Mas quanto antes a gente iniciar, né, melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante, não somente a não mais fazer o mal, mas a fazer o bem, e sobretudo a reparar o mal que fizestes. Vejam que no Evangelho, várias vezes, né, os autores, que a gente fez mal, a gente sabe que a gente fez mal, né? O Teixeira já dizia. Então a gente tem esse débito que a gente já traz de outras existências, muitas vezes desta mesma. Então, tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação, aqui repetindo as palavras de Pedro, né? Cada boa ação apagará uma das nossas faltas passadas. Então, como vimos, né, Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui o pensador, né, William Shakespeare: o sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito. E quando nos equivocamos, não podemos ficar atrelados ao sentimento de culpa indefinidamente, né? Se lamentando e se lamuriando, que nem o exemplo que a Lu falou do carroceiro que atolou lá, né, na lama, e ficou lá, né, mas não quis sair dali, ficou naquela ali, né, se lamuriando e se vitimizando, né? Então não é por aí. Então não adianta a gente ficar se lamentando, né, sentado à beira do caminho enquanto a existência vai passando. Estaremos apenas empurrando a nossa encrenca, vamos por assim dizer, né, para uma próxima reencarnação. Então, feito o estrago, nos diz o sábio, né, feito o estrago, é necessário consertar o dano, né? É o que ele nos explica. O que é consertar o dano? Se ajustar com a lei que um dia violamos, né, e pelo equilíbrio do universo, que está em harmonia, temos que agora consertar. A lei do progresso. Está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Capítulo 9.
Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, ficar de braços cruzados, né, nutrindo o sentimento de culpa e se conformando com o sofrimento e as adversidades, só atrasaria o nosso processo evolutivo. Sempre é possível endireitar os nossos caminhos, melhorar as nossas atitudes. Basta querermos progredir. Como a Lu falou também no início, citando a mentora Joana de Ângeles, iremos do bruto ao anjo. Estamos aqui para progredir, né? Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Um dia chegaremos à plenitude, um dia chegaremos à perfeição. Então, a lei do progresso, o progresso é inexorável, não tem como fugir. A gente um dia vai ter que chegar lá, na plenitude para a qual fomos criados. Então, e a gente tem que, então, progredindo e se melhorando cada vez mais. O objetivo da nossa doutrina é a modificação da criatura, conduzindo-a progressivamente à vivência dos ensinamentos do Cristo. A transformação, então, é necessária para o progresso. A questão 167 do Livro dos Espíritos nos traz que o melhoramento progressivo da humanidade é um dos objetivos da reencarnação. Novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre consegue quando tem vontade firme. O verdadeiro espírita, então, adota, como vimos, uma postura proativa. É um fazer, não é um não fazer, né, de ficar ali atolado no barro. Né? Então, tem essa postura proativa, é uma das características, inclusive, do homem de bem que está lá no Evangelho, lá segundo o Espiritismo. Seja humilde para admitir teus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. A primeira glória é a reparação dos erros, nos ensina Machado de Assis. Primeiro, conhecer a si mesmo, né? Viram lá a questão do Livro dos Espíritos, admitindo seus erros, né? Conhecer a si mesmo, admitindo os nossos erros. Temos que fazer uma autocrítica, né? Como é conosco mesmo, tem que ser mais do que sincera essa autocrítica. Porque se eu achar que eu estou sempre certo e que todo mundo está errado, fica muito difícil iniciar qualquer processo de transformação para melhor. Então, primeiro, eu tenho que admitir os meus erros e ver que eu não estou com essa bola toda, na verdade. Divaldo Franco, na palestra Despertar da Consciência, diz que devemos voltar atrás e retificar. Né? Cada vez que a gente cometer um equívoco, voltar atrás e retificar. Aí vai ter o trato com o semelhante. Né? Ah, mas a pessoa ficou magoada comigo, né? Porque eu falei qualquer coisa, porque eu fiz tal coisa, ela ficou com mágoa. Daí ele nos diz, né, que se ela ficou com mágoa, o problema já não é nosso, né? O problema é da pessoa, porque quem fica com mágoa é quem carrega as pedras, né? É quem carrega o lixo. A mágoa vai se transformar lá na frente numa doença psíquica, numa doença física, porque a gente não pode guardar esse sentimento ruim dentro da gente, né? A gente tem que tirar. Então, aí como ele fala, né, o Divaldo seguinte, ele fala, mas eu fui responsável pela mágoa daquela pessoa. Daí ele fala, mas eu agora vou deixar descer. Por quê? Porque eu estou tentando endireitar os meus caminhos, então eu vou deixar descer. Eu vou procurar, não é de uma hora para outra, nem que eu vou ficar anjo. Eu não vou mais magoar ninguém quando eu vou procurar mediante a pessoa, não querer mais magoar. E quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou me desculpar, vou pedir perdão. Né? E se ela não desculpar, daí é um problema dela. Né? E se ela me desculpar, melhor para ela. Então, então, nessa ideia, né, que a gente tem que voltar atrás e retificar, como disse Divaldo, e que a gente está atrás dessa busca pelo melhor, né, do progresso, né, para a gente progredir. Quando que a gente pode fazer isso? Quando que é nos dado uma nova chance de endireitar o nosso caminho e conquistar a paz de consciência, né, que é o melhor tesouro que a gente pode ter. Quando que é feito isso? Quando que acontece isso? A vida sempre oferece uma nova chance. E isso se chama amanhecer. Então, cada dia, né, a gente sempre, todos os dias, temos essa oportunidade de melhorar, de endireitar os nossos caminhos, né, de clarear a nossa estrada, como é o nosso tema lá no início. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo.
é renovar as esperanças na vida. E o mais importante é acreditar em você de novo, nos diz Carlos Drummond de Andrade. Podemos nascer de novo, ou renascer numa mesma existência, nessa mesmo que estamos aqui agora, na nossa presente, fazendo a reforma íntima, despertando a nossa consciência, né, e endireitando os nossos caminhos. Sendo a cada dia melhor, né, estaremos clareando a nossa estrada, rumo à grande luz para a qual nós fomos criados. A cada novo dia, você ganha uma nova chance para fazer tudo diferente. Então hoje, eu tenho que procurar ser melhor do que ontem. E amanhã, eu tenho que procurar ser melhor do que eu fui hoje. É dessa maneira que eu vou estar me melhorando. É desta maneira que eu vou estar endireitando os meus caminhos. Da obra 7 Minutos com Emmanuel, de Haroldo Dutra Dias. Edifiquemos os nossos caminhos, endireitemos as nossas estradas, porque até agora a nossa jornada tem sido tortuosa, cheia de altos e baixos, de desvios. É hora então de endireitar os passos. Assim lembra-nos Emmanuel: se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Um quadrinho resumo do que a gente viu até agora, desde lá do início. Fomos criados espíritos simples e ignorantes. Temos o livre-arbítrio, responsável por nossos erros e acertos. Nosso progresso espiritual depende das nossas escolhas. Lei de causa e efeito, só colhemos o que plantamos. Se acertamos, está verdinho ali, está jóia, ok. Se erramos, devemos reparar, praticando o bem. Arrependimento e despertar da consciência para endireitar os nossos caminhos. Deus nos dá sempre uma nova chance. Vimos, né, todos os dias. E se a gente não aproveitar essa chance, se a gente não tentar ir se melhorando, vai ficar para uma próxima, na verdade. Vocês sabem disso, né, que a gente vai voltar e acertar o que não está certo. Só que daí a gente já vai iniciar com dívidas, né? Porque a gente já é devedor para devedor nessa. Então, vamos tentar numa próxima voltar com menos dívidas, vamos dizer assim, né? Então, para que perder mais tempo, né? Acordemos, então. A lei do progresso, né? Somos fadados à plenitude. De um jeito ou de outro, a gente vai subir na escala evolutiva. O próximo slide nos traz uma passagem do Cristo que ilumina o nosso estudo de hoje. Lançai a rede, está lá em João, capítulo 21, versículo 6. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Pois lançaram e mal conseguiram puxar a rede de volta de tantos peixes que havia, nos diz a passagem. É uma referência bíblica, né, ao milagre lá em que Jesus instruiu os discípulos, que eles estavam lançando para um lado errado, e daí, como diz a nossa palestra, endireitar os caminhos, né? Se você está lá no início, você tem as direções a seguir. Então, ou, né, você escolhe ir para cima, ou para baixo, para a esquerda, ou para a direita. Então ele falou, lança a direita, e aconteceu daí o milagre dos peixes. Agora tem a explicação, que está lá na obra Caminho e Verdade Divina, de Chico Xavier. Capítulo 21. Jesus, há mais de 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. E agora uma pergunta, uma indagação. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então, voltando àquele nosso primeiro slide lá no início, né, a placa com as direções a seguir, Jesus nos ensina que ao fazermos uma escolha, devemos optar pelo caminho reto, o caminho da verdadeira justiça. E a gente tem condições de escolher o melhor caminho, porque a gente sabe, né, porque as leis morais estão escritas na nossa consciência. Então você tem a escolha para fazer. Vai por aqui, pode ir, assuma. Ou vai por aqui, assuma também a responsabilidade lá na frente. Seguindo os ensinamentos do Cristo, se torna muito mais fácil então da gente fazer a escolha, né? Clareando a nossa estrada, né, como a grande luz. Temos um modelo e guia, então, né? Basta seguir. Olha, se a gente seguir o modelo e guia que é o Cristo, né, fica fácil da gente fazer as escolhas, né? Não tem dúvida.
Agora nós vamos ouvir uma canção, um vídeo, que fala das escolhas, né, para a gente poder saber viver. Como é que tá o volume? Tá bom? Se o bem e o mal existem, né, a gente pode escolher. Perdão. Esse último slide, nossa filha Letícia, né, que hoje nos inspira, nos ilumina e que em sua curta passagem por aqui nos deixou muitos exemplos de como seguir no caminho do bem. Bem, essas foram as nossas considerações, esperamos de alguma forma termos contribuído para a nossa reflexão. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Então, agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai amado, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, tantos ensinamentos, tantas reflexões, para moldarmos hoje mesmo o nosso coração para melhor, amando mais,
e perdoando mais, fazendo escolhas melhores, buscando o bem para nós e para os outros. Pois quando nos iluminamos, iluminamos a todos que estão à nossa volta. E com certeza, Senhor, chegaremos felizes aos nossos lares, amparados pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja, Senhor.